Olá, amigos e amigas do Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político direto de Brasília, nesta quinta-feira, dia 14 de maio. A cada boletim emitido pelo Ministério da Saúde sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, mais se tem certeza da omissão e do despreparo do governo Bolsonaro no enfrentamento da crise sanitária. Os números são cada vez mais assustadores. 181.974 casos confirmados, com mais 97.402 em acompanhamento. 13.149 óbitos, com mais 2.050 em investigação. Só para se ter a gravidade e a falta de controle do Ministério da Saúde, o Brasil ele demorou mais de um mês para chegar em 2.000 óbitos. Agora, a cada 3 dias, nós passamos de 2.000 mortes. Um absurdo. E o que é mais grave, o próprio Ministério da Saúde admite que estes números estão muito aquém da realidade. Estão subnotificados. 13.149 óbitos, com mais 2.050 em investigação. A pergunta que eu deixo: e os que morreram nesse período e que na certidão de óbito colocaram síndrome respiratória aguda grave? O levantamento nos cartórios dizem que só no mês de abril, março e abril, o número de mortos por síndrome respiratória aguda grave é mais do que 10 vezes os do ano passado todo. Seria importante também que o Ministério da Saúde, a cada dia, no seu boletim sobre a pandemia, divulgasse também o número de testes disponíveis aos municípios, ou o número de pessoas testadas, para que nós pudéssemos saber da proporção. As informações que nós temos é que até hoje não foram testadas no Brasil nem 10%, isso mesmo, nem 10% da população de risco, testes anunciados pelo próprio ministro na sua posse em cerca de 46 milhões de testes. As informações é que não chegamos nem ao menos a 10% disso. Ora, como orientar a população? Como ter um mínimo de controle, um mínimo de isolamento da comunidade sem esses testes? Mas esse absurdo, ele não é por acaso. A falta de testes, infelizmente, ela cumpre um papel deprimente, um papel deplorável neste momento delicado que nós estamos vivendo no Brasil. A falta de testes, ela esconde a triste realidade que nós estamos vivendo no país. Porque se não tem o teste, não tem como fazer o diagnóstico. E se não tem o diagnóstico da pessoa, ela não entra no boletim emitido e divulgado diariamente pelo Ministério da Saúde. É por isso que estudos da comunidade científica e admitidos dentro do próprio Ministério da Saúde apontam que no Brasil nós temos cerca de 12 a 15 vezes mais o número de pessoas contaminadas em relação aos casos notificados. Isso apontaria
para que no Brasil nós já teríamos hoje mais de 2.500.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus. E o que é mais grave, estão contaminadas e sem saber que estão, porque não tem teste, justamente por falta de iniciativa do governo Bolsonaro. Um absurdo, uma irresponsabilidade. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.